E aí eu vou tela inteira. Deixa eu ver aqui minha lousinha para vocês. Acelera essa lista, Daniel. Eu vou deixar outra já já. Semana que vem eu já estou mandando outra para vocês. A de dilatação. Perde tempo, não. Estou compartilhando aqui, tela. Boa noite para quem chegou agora. Eu vou trocar o fundo, porque eu prefiro o quadriculado para poder escrever. A linha eu não me adapto direito a ela. Então, na aula passada, eu comecei a falar com vocês de dilatação. Falei da dilatação linear, só para lembrar. Quando é que nós tínhamos a dilatação linear? Quando olhava apenas uma dimensão de um objeto. Um fio, por exemplo, ok? Esse fio tinha um comprimento inicial L0, ele estava numa temperatura inicial T0, nós produzíamos um aquecimento, isso é, uma variação de temperatura, e aí nós observávamos que, ao aquecer, a dimensão do comprimento desse fio aumentava perceptivelmente, passava a ser L. O que significava que ele havia aumentado, sofrido uma variação no comprimento dele, que nós chamávamos de delta L. Para calcular esse delta L, nós tínhamos uma expressão. Delta L era o comprimento final menos o comprimento inicial. E eu ainda escrevi que o delta L, ele era calculado como comprimento inicial, coeficiente de dilatação do material e delta T, variação de temperatura. E aí eu disse para vocês que quanto mais eu aquecesse, mais variasse a temperatura, mais ele expandia. Quanto maior fosse o comprimento desse material, comprimento inicial, mais ele ia expandir, porque ele tinha mais moléculas. E fazia diferença se eu estava aquecendo um fio de cobre, um fio de ferro, um fio de alumínio. Ok? Então, nós fizemos essa expressão na aula passada. O alfa, eu comentei com vocês, tinha como unidade graus Celsius elevado a menos 1. O L, comprimento metros, centímetros, milímetros, e o ΔT, normalmente, nós trabalhamos em graus Celsius. Depois disso, eu comentei com vocês sobre a dilatação superficial. E na dilatação superficial, a gente estava começando a olhar um objeto que tinha duas dimensões. E aí, esse objeto que tinha duas dimensões, nós dizíamos que ele estava com uma área inicial, em uma determinada temperatura inicial, nós produzíamos um aquecimento, elevando a temperatura dele, e ao aquecer e elevar a temperatura, nós observávamos que a área desse corpo aumentava as suas dimensões, o que significava que havia sofrido uma dilatação. Então, se eu pegasse a área final, na temperatura final, e tirasse o valor da área inicial, nós tínhamos aqui o que nós chamávamos de delta A, que é a variação da área. A variação da área poderia ser calculada do mesmo jeito que eu calculei a variação do comprimento, a área final menos a área inicial. E aí eu comentei com vocês que a variação da área dependia das mesmas grandezas físicas que a variação do comprimento. Só que ao invés de eu colocar a área, o comprimento inicial, eu escrevia a área inicial, ΔT para todas as dilatações, porque quanto maior a variação de temperatura, maior a dimensão que o corpo vai adquirir, e no lugar do alfa, eu escrevi beta. E esse beta, ele era um coeficiente de dilatação superficial, e o beta era calculado como 2 alfas. Ele era uma dilatação linear no eixo X e uma dilatação linear no eixo Y. Eu não sei se eu cheguei a falar da dilatação volumétrica.
mas eu vou falar agora, tá? Então, se eu não falei, anotem, porque ela é bem parecida. A linear, a superficial e a volumétrica. Vou diminuir um pouquinho só minha tela, vou subir, depois eu aumento para vocês. Então, tudo que já está escrito na tela é para estar no caderno de vocês já da aula passada. Novidade para vocês é a volumétrica. Na volumétrica, eu vou olhar para um corpo que tem 3 dimensões. Ele tem altura, ele tem largura e ele tem profundidade. Um corpo que ocupa as 3 regiões do espaço. Um volume inicial com uma temperatura inicial. Eu produzo um aquecimento, uma mudança na temperatura dele, e quando eu promover a mudança na temperatura, eu observo que houve mudança nas dimensões do corpo. Eu não quero que ele acerte a figura, senão eu não consigo apagar depois. Então, mudou as dimensões, ele passou a ter um novo volume. Como é que eu calculo a dilatação volumétrica? Volume final menos o volume inicial. Do que depende a variação do volume? Do quanto eu estou aquecendo, do quanto eu estou variando a temperatura. Depende das dimensões iniciais, que é o V0, e depende do material. E aí nós usamos a letrinha gama. Gama, para nós, é coeficiente de dilatação volumétrico. E o gama, ele vai valer 3 vezes o alfa. Tá? Por que ele vale 3 vezes o alfa? Porque ele tem uma dilatação em 3 dimensões. Uma dilatação no eixo X, uma dilatação no eixo Y e uma dilatação no eixo Z. Ele dilata linearmente 3 vezes, uma vez em cada eixo, ok? Todas as equações são muito parecidas. Eu troco L por A e por V, dependendo da quantidade de dimensões que tem o meu corpo, tá? No livro aparece uma outra maneira, uma outra expressão para todas elas. Que outra expressão aparece? Ele troca esse ΔL por L menos L0, isso eu comentei na aula passada. Se ele trocar por L menos L0, é para saber o comprimento final. Esse L0 negativo passa para o outro lado positivo. Como o L0 aparece 2 vezes, né, uma no primeiro termo e uma no segundo termo, é possível colocar esse L0 em evidência, aí sobra 1 mais alfa delta T. Eu não gosto dessa expressão, eu prefiro lembrar dessas duas aqui de cima. Mas quem quiser poupar, calcular comprimento final por essa expressão, também pode calcular, não tem problema. Dá para escrever ela para a área? Sim. Área final é igual a área inicial, que multiplica 1 mais beta delta T. Onde era L, eu pus A, onde era alfa, eu pus beta, porque agora eu estou falando de dilatação linear no eixo X e no eixo Y. E se for uma dilatação volumétrica? No lugar do L e do A, eu vou pôr o V. E aí, no lugar do beta, eu vou pôr o gama. E aí, eu tenho essas expressões aqui para calcular o volume final, tá? Quem não quiser usar essas expressões, podem usar essas duas aqui, ó, que vocês também conseguem resolver qualquer exercício de dilatação. Enquanto vocês copiam essas informações que estão aí na lousa, eu vou fazer a chamada, tá certo? E eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Como eu não tenho isso em PowerPoint, e eu também não quero ficar ditando enunciado de exemplos, eu vou propor algumas situações que estão aqui no meu livro, para vocês tentarem entender o que eu estou fazendo. Hoje é dia 17/3, terceiro MEC. Estou começando a chamada.
Quem estiver presente, por favor, ou abre o microfone e fala um oi comigo, ou então vai lá e coloca um S para mim no chat. Tá certo? Começando a chamada, dessa vez os últimos serão os primeiros. Vamos começar de trás para frente. Yasmin, provavelmente não está. Vitória Dantas. Oi, Vi. Vinícius Oru. Beleza. Vinícius Gavon. Salve, salve. Tiago. Oi, professora. Oi, Ti. A tela está muito pequena para vocês, Tiago. Não, professora, tá boa. Então, tá ok. Você copiou, Tiago? Tirei print. Então, passa para o caderno, Ti. Ok. Tá? Todas as aulas passa para o caderno, porque pode acontecer de eu solicitar o seu caderno para olhar, tá? Eu estou pensando em solicitar alguns cadernos aí para dar uma olhadinha nos bimestres. Beleza, professora. Então coloque em ordem, tá certo? Vamos lá. Samuel. Cadê Samuel? Nossa, vai começar a latição de cachorro. Samuel tá aí. Espera aí que eu vou pegar um dos cachorros e levar lá para cima. Não pode ficar aqui, tá? Crianças brincando lá fora, meu cachorro fica eufórico aqui dentro. Desculpa, pessoal. Estava no Samuel, que não está. Juan. Juan, se tiver por aí, coloca um Szinho para mim no chat. Richard. Também não. Ricardo. Ok, Ricardo. Raíssa. Raíssa não. Poliana. Põe um S para mim no chat, Poli. Oi. Oi, Poli. Cadê o Pedro? Pedro Salles. Joia. Não pode ficar aqui. Se eu tiver que falar com vocês de novo, não vai pegar nada, ok? O Paulo Roberto não. O Nicolas. Nicolas está presente. Murilo. Ok, Murilo. Micael. Ok, Micael. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, não. Matheus Estevam. Joia. Lucas Fernandes. Boa noite, Luquinhas. Lucas Eduardo. Lorenzo. Salve, salve, Lorenzo. Lorenza. Salve, salve, Lorenzo. Pessoal, posso apagar essa tela? Se alguém estiver copiando, coloca um S para mim no chat, por favor. Mas se não, um ponto para mim no chat. Se colocar um ponto, eu não apago. Agora, se ninguém colocar um ponto lá no chat, eu vou apagar. Alguém copiando, põe ponto para mim no chat. Depois eu continuo a chamada, tá certo? Pessoal, eu vou pôr algumas situações para vocês entenderem como são os exercícios de dilatação. Então, anotem aí no caderno de vocês, exemplo 1, tá? O exemplo 1, eu não vou pôr o enunciado para vocês, depois eu tento escrever ali no PowerPoint e deixar no e-book. Está corrido, eu não estou conseguindo atualizar direito os e-books. O comprimento de um fio de alumínio é de 30 metros. Então, ele está falando para mim que existe um fio de alumínio. Então, estou imaginando aqui um fio, cujo comprimento dele, inicial,
é 30 metros. E aí o problema diz, para mim, que esse fio está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, o enunciado está assim, ó. Um comprimento de um fio de alumínio é de 30 metros a 20 graus Celsius. Aí ele me diz o seguinte, sabendo-se que o fio é aquecido até 60 graus Celsius, então eu vou aquecer esse fio. Estou imaginando a situação, estou aquecendo. Eu sei que se eu aquecer o fio, o comprimento do fio vai aumentar. Eu não estou aqui colocando, mas depois eu marco o quanto ele aumentou. O problema me diz que foi aquecido até 60 graus Celsius. E deu como informação o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Coeficiente de dilatação linear é o alfa. E aí tá assim, ó, o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 24 vezes 10 elevado a menos 6, unidade dele, graus Celsius elevado a menos 1. Sempre que eu tiver um coeficiente de dilatação, vai aparecer para nós esse 10 a menos 6, ou 10 a menos 5. Por quê? Porque a dilatação, ela não ocorre em grandes proporções, não. A não ser com líquidos. Mas depois eu vou falar da dilatação de líquidos. Por enquanto, eu estou falando da dilatação de sólidos. Aí o problema quer que eu calcule a dilatação do fio. Isso é, quanto o fio expandiu? Se ele quer a dilatação do fio, ele quer o que nós chamamos de delta L. Isso é, ele media 30. Eu esquentei, quanto ele dilatou? Quanto ele expandiu? E o problema quer mais uma coisa. O problema quer saber o comprimento final do fio. Ok? Essas são as duas perguntas que o problema está me fazendo. Comprimento final é o L. Isso é, depois que eu aqueci esse fio, ele aumentou de tamanho. Quanto que ele mede? Essa é a pergunta. Eu posso usar aquela equaçãozinha para o L, eu não vou usar, tá? Parece um cigarro, tem razão, Arthur. Parece um cigarro mesmo, mas não é, é um fio de alumínio, tá? Olha, se eu tivesse tentado desenhar um cigarro, Arthur, ia aparecer qualquer coisa menos um cigarro. Na aula anterior, de algumas semanas atrás, eu tentei desenhar um termômetro, saiu um lápis. Vocês precisam ter imaginação muito fértil com os meus desenhos, gente. Desenho lápis, desenho termômetro, vira lápis, desenho um fio de alumínio, parece um cigarro. Coisa tá feia, viu? Vou fazer aula de educação artística no Cotuca, para aprender a desenhar. Então, vamos lá. Dilatação do fio. É uma dilatação linear, tá? Então, dilatação linear, eu tenho duas expressões, vou colocar aqui no cantinho, eu tenho mais de duas, né? Eu tenho ΔL igual a L menos L0, essa aqui é a primeira. A outra é ΔL igual a L0 alfa delta T. E eu tenho L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Qual dessas expressões eu vou ter que usar? Como ele quer o ΔL, eu não vou conseguir usar a primeira, tá? Por que eu não consigo usar a primeira? Eu tenho L0, o L0 é 30, mas eu não tenho o L final, tá? Então, eu não consigo descobrir o ΔL. Pessoal, sem conversinha no chat, vamos prestar atenção agora. Então, eu vou ter que usar a segunda expressão para calcular esse ΔL. Então, no item A, eu vou usar aqui ΔL é L0 alfa delta T. Aqui, a maior dificuldade de vocês, nesse terceiro ano, não vai ser a física, vai ser a matemática, tá? Porque a física, praticamente, eu vou substituir em fórmulas, tá? Só vou fazer isso.
Mas o problema é as continhas que aparecem quando eu substituo nas fórmulas. O ΔL, no lugar do L0, eu vou pôr 30, eu não vou mudar a unidade, vou deixar em centímetros mesmo. O alfa, eu vou pegar aqui de cima do meu enunciado, ó, coeficiente de dilatação do alumínio é 24, tá até em destaque lá com marca-texto, 24 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, nós temos no enunciado do exercício. Inicialmente era 20, depois passou a ser 60. Então, a variação de temperatura é temperatura final, que é 60, menos a temperatura inicial, que é 20. Pode dar um ΔT negativo? Pode. Porém, se der um ΔT negativo, a gente não fala que foi uma dilatação, a gente fala que foi uma contração do fio. Então, ao invés de aquecer, eu resfriei o fio. E ao resfriar esse fio, ele diminui as dimensões dele. Acabou a física, sobrou a matemática. Então, eu fico com 30 vezes 24 vezes 10 a menos 6, 60 menos 20 vai me dar 40. Que continhas que eu vou fazer aqui nessa situação? Eu vou fazer 30 vezes 24 vezes 40. Eu não vou mexer com essa base 10 por enquanto. Então, eu multiplico apenas o que não é base 10. O que não é base 10? 30, 24 e 40. 30 vezes 24 vezes 40 dá 28.800. E eu vou manter o 10 a menos 6. Agora, eu vou sumir com esse 10 a menos 6. De que maneira eu vou sumir com ele? Ou eu pego esse ΔL de 28.800 e divido por 10 a sexta, que é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 6. Isso é o mesmo que fazer 28.800 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido aqui por 1 bilhão. Tá? Ou, se eu não quiser fazer isso, eu vou deslocar a vírgula em algumas casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deslocar mais uma para ficar 6. E isso seria o mesmo que 0,028 com mais um 8 aqui, ó. 0,0288. Preciso deixar esse númerozinho pequenininho? Sim, vai ter que deixar esse númerozinho pequenininho. Unidade disso, metros. Eu descobri a variação do comprimento do fio em metros. Eu não posso esperar que eu estou aquecendo um fio de 30 metros, variar a temperatura dele em 40 graus, que ele vai dilatar aí uma quantidade muito grande. Ele não dilata muito, não. Ok? Então, eu resolvi aqui o item A. O item B, quero o comprimento final. Isso é, depois que eu aqueci, quanto que ele está medindo? Tem uma expressão para o comprimento final, que é L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Mas eu vou me recusar a usar isso aí, tá, gente? Eu sei que delta L é o L menos o L0. Eu sei o delta L. O delta L é 0,0288. Eu sei quanto tinha inicialmente. Ele tinha 30 metros. Se ele tinha 30 metros e ele aumentou 0,0288, isso significa que ele passou a ter 30,0288 metros. Ok? Então, eu tenho aqui a resposta do item A e tenho também a resposta do item B. Se quiser usar essa equação aqui para o comprimento final, fiquem à vontade. Mas eu não pretendo usá-la nos meus exercícios. Eu acho que ela acaba, em algumas situações, deixando o exercício mais difícil e com maior chance de eu errar na matemática. Eu não precisava, na verdade, de nenhuma expressão. Se media 30 e aumentou 0,0288, passou a ter 30,0288.
Continuando a chamada, coloquem para mim S no chat. Letícia, tá aí, Lelê? Põe um S para mim, se estiver presente, Letícia. Letícia já não estava na última aula. Será que a Letícia está aí hoje? Ok, Letícia. Léo está presente? Salve, salve, Léo. A Juju está por aí. Juliana Prado. Salve, Ju. José William está presente? Boa noite, José William. Oi, Juju. Saudade de conversar com vocês. João Pedro está presente. E o João Norato. Salve, João. Guilherme Rodrigues, está presente. Ok, Gui. A Grazi, eu não sei que fim teve. Preciso ver o que o Sonho me respondeu da Grazi. Giovana, cadê você, Gi? Não cheguei no Arthur ainda. Mas eu sei que o Arthur está aí. Com F, agora não sei se esse F é de falta ou é de pôr alguma coisa, né? Cadê a Gabi Jesus? Ok, Gabi. Felipe. Cadê o Felipe? Boa noite, Fê. Efraim. Boa noite, Efraim. Eduardo. Esse tempinho da chamada é para copiar a Lozinha, tá? Diego. Diego está aí. Daniel. Boa noite, Dani. Senhora moça, ainda não tinha escutado esse termo. Gostei. Carol. Cadê a nossa Carolzinha? Arthur. Nem vou perguntar do que era aquele F, Arthur. Eu sei que você está aí. O Arthur, a gente tá com problemas, né, Arthur? Não é nem problemas, é problemas, pelo jeito. André Vinícius. Ok, André. O André Silva. Joia. Alisson não tem presença nenhuma comigo. E o Abner, cadê você, Abner? Tá aí o Abner? Pessoal, eu vou fazer mais um exemplo com vocês, tá? Ainda de dilatação linear, tá? Estou indo para o segundo exemplo. Vou limpar aqui a tela. Eu acho que vocês já acabaram. O segundo exemplo, ele é um pouquinho mais difícil do que o primeiro, porque eu vou ter que entender uma situação, tá? O segundo exemplo, o enunciado está escrito assim: a plataforma da figura é horizontal e está apoiada em duas colunas, uma de alumínio e outra de ferro. Então, eu vou desenhar, ou melhor, vou tentar desenhar o que está aqui no livro. Então, existe uma plataforma que está na horizontal, e essa plataforma está apoiada em duas barras. A barra do lado esquerdo, que eu estou desenhando aqui em vermelho, ele me diz na figura que é uma barra de ferro. E aí, eu tenho uma outra barra, que eu vou desenhar aqui em amarelo, do lado direito, e ele está me dizendo que essa barra amarela do lado direito, ela é de alumínio. Ok? Mas existe uma diferença na altura dessas barras. Então, ó, aqui embaixo é o chão. Aí eu tenho um murinho, aqui em preto, ó, tem um murinho. Aí eu tenho uma barra de alumínio, uma barra de ferro, segurando aqui na horizontal uma plataforma. Então, isso aqui é uma plataforma. Na minha figura, ele me diz que essa altura aqui desse degrau, vamos chamar de degrau e não de murinho,
Ele me disse que a altura desse degrau é de 50 centímetros. Então, eu tenho uma plataforma em cima de duas colunas, uma de ferro e uma de alumínio. A coluna de ferro está diretamente no chão, a coluna de alumínio está em cima de um degrau de 50 centímetros. Essa é a interpretação da minha figura. O problema diz o seguinte: determine os comprimentos das barras a 0 graus Celsius para que a plataforma permaneça horizontal em qualquer temperatura, sabendo que o desnível entre o A e o B, entre as duas barras, né, é 50 centímetros. Ele me deu como informação o coeficiente do ferro, o linear, está aqui no enunciado. O coeficiente do ferro é 12 vezes 10 elevado a menos 6. A unidade desse coeficiente é graus Celsius a menos 1. Ele me deu o coeficiente do alumínio, que é 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Não surta não, Arthur. Ignora um pouquinho aí o Daniel, tá? Pelo menos no chat o Daniel tá tranquilinho aqui, ó. Ele me chamou até de senhora moça. Pessoal, o que o problema quer? O problema quer saber o comprimento dessas barras. Comprimento das barras, para mim, seria o L, tá? Quando a temperatura, para qualquer temperatura, né? Esse L tem que ser o mesmo, o L final tem que ser o mesmo. O que ele está propondo? Ele está propondo o seguinte nesse problema. Vamos aquecer isso, vamos fornecer calor. Já te explico, tá, José William? Vou fornecer calor aqui para esse conjunto. Mas essa plataforma que está aqui na horizontal, ela tem que permanecer nessa horizontal, independente de qualquer temperatura. Mas para que isso aconteça, ele está querendo saber o comprimento inicial que essas barras devem ter. Então, que tamanho tem que ter o pilar de ferro inicial? Que tamanho tem que ter o pilar de alumínio inicial para que essa plataforma fique na horizontal, independente da temperatura? Essa é a pergunta. Aqueço o conjunto e essa plataforma não pode se desnivelar. Pensem que os coeficientes são diferentes. Olha, o alfa do alumínio é o dobro do alfa do ferro, o que significa que ele expande 2 vezes mais. Não posso levantar ela, não. Isso aqui é um problema de engenharia, Daniel. Eu tenho que colocar esses pilares aqui, inicialmente num comprimento, tá? Que eu quero saber quanto mede esse comprimento inicial, para que, independente da temperatura, essa plataforma permaneça a mesma. Imagina que isso aqui, essa plataforma, fosse uma ponte por onde vai passar carros. E essa ponte foi construída em cima de pilares de ferro e de alumínio. A temperatura diária está variando. E o ferro e o alumínio, eles expandem de maneiras diferentes. Então, vai ter dia que você vai andar nessa ponte, essa ponte vai ser um plano inclinado para a esquerda, vai ter dia que você vai andar nessa ponte, essa ponte vai ser uma ladeira. Não vai acontecer isso. A ponte tem que ficar sempre na horizontal, independente da temperatura. Para que isso aconteça, você vai construir isso aqui, o seu projeto de engenharia, com pilares de ferros e pilares de alumínio. De que comprimentos iniciais para que ela fique sempre estabilizada? Esse é o termo, Daniel. Quero que ela fique estabilizada. Ficar estabilizada significa que, independente da temperatura, para que isso permaneça na horizontal, eu tenho que ter em mente o ΔL que o ferro tem que ter é o mesmo ΔL que o alumínio vai ter que ter. Concordam? Eles têm que expandir sempre na mesma quantidade.
Isso é, se a temperatura variar 10 graus Celsius para o ferro, ela vai variar 10 graus Celsius para o alumínio. Mas os comprimentos têm que variar de maneiras iguais para ela permanecer na horizontal, a plataforma. Como é que eu calculo o ΔL do ferro? O ΔL do ferro, eu vou calcular como sendo L0 para o ferro, alfa do ferro, vezes o ΔT do ferro. Como eu vou calcular o ΔL do alumínio? É a mesma expressão, L0, só que aqui é o alfa do alumínio, vezes ΔT. Como isso está no mesmo ambiente, o ΔT para os dois vai ser igual. ΔT do ferro e ΔT do alumínio vai ser o mesmo. O L0 do ferro eu não tenho, tá? Mas eu vou dizer que o ΔL, o L0 do ferro, ele é o tamanho inicial aqui do alumínio, eu vou chamar essa altura inicial do alumínio de H, tá bom? Então, o L0 do ferro tem que ser o H do alumínio mais os 50 centímetros do degrau. Porque essa é a condição inicial para essa plataforma estar na horizontal. Para essa plataforma estar inicialmente na horizontal, o ferro e o alumínio têm que ter a mesma altura. Mas o alumínio está em cima de um degrau. Então, o ferro tem que ter a altura do alumínio junto com a altura do degrau, para que ela esteja já inicialmente na horizontal. Aqui diz que é 50 centímetros, não é metros. No meu desenho está 50 centímetros. É um degrau. Degrau alto, tá? Mas é um degrau. Pode ser metros, pode ser centímetros, pode ser milímetros, tanto faz. Comprimento é medir, não poderia ser metros quadrados, por exemplo, porque aí não é unidade de comprimento, aí é unidade de área, tá? Então, esse L pode ser em qualquer unidade, ele não precisa estar no sistema internacional. Beleza? Joia. Alfa do ferro. O alfa do ferro eu vou pegar lá do enunciado, ó. O alfa do ferro é 12 vezes 10 elevado a menos 6. O ΔT eu cancelei, porque é o mesmo para os dois lados. Quem é o comprimento inicial do alumínio? Eu chamei o comprimento inicial do alumínio de H. Então, no lugar do L0 do alumínio, eu vou pôr a letrinha H. O alfa do alumínio, ele está no enunciado do exercício. 24 vezes 10 a menos 6. E o ΔT eu cancelei. Um 10 a menos 6 de um lado e um 10 a menos 6 do outro, eu cancelo. Opa. Sobrou para mim, então, H mais 50 vezes 12, que é igual a H vezes 24. Tem mais coisa que eu consigo simplificar. Eu consigo simplificar esse 12 e esse 24. De que maneira? Se eu dividir os dois lados por 12, aqui fica 1 e aqui fica 2. Não é volumétrica aqui, porque ele não está querendo a dilatação da plataforma. Ele está querendo aqui, Giovana, saber a variação da altura desses pilares de ferro e de alumínio que estão segurando a plataforma. Então, a pergunta do problema é que comprimento inicial, que altura inicial precisam ter as plataformas para que, quando eu variar a temperatura disso aqui, a minha plataforma fique na horizontal. Então, é uma dilatação linear, porque eu estou olhando apenas a variação da altura. O quanto ela vai dilatar na área não vai modificar a posição horizontal da plataforma. O que faz a plataforma deixar de estar na horizontal é se isso dilatar com as alturas de formas diferentes. Ok, Gi? Fiquei, então, aqui com H mais 50, porque eu sumi com o 12, H mais 50. Aqui eu simplifiquei o 24, virou 2, 2H. Tudo que é H de um lado, tudo que não for H do outro, portanto, o H é 50 centímetros. Lembrando que o H é a altura do alumínio, ok? O que significa que a altura inicial do alumínio tem que ser 50 centímetros. E a altura do ferro tem que ser quanto a altura do ferro?
Se a altura do alumínio é 50, contando com mais 50 do degrau, a altura do ferro vai ter que ter 100 centímetros. Olha, eu não precisava ter feito esses cálculos. Por que, Vitória, você confundiu o H com 25? Como assim? Não divide o 50 por 2. Olha a matemática, Vitória. Tá? Eu só peguei esse H aqui, que era positivo, passei para o outro lado negativo, ok? Só isso que eu fiz. Na verdade, eu nem teria feito conta, eu fiz conta só para fazer um exercício matemático aqui com vocês. Mas eu vou olhar aqui para os coeficientes, ó. O coeficiente do alumínio, ele é 24 e o do ferro é 12. Então, o coeficiente do alumínio, ele é 2 vezes o valor do coeficiente do ferro. O que significa que o comprimento inicial do ferro tem que ser o dobro do coeficiente do alumínio, tá? Por que tem que ser o dobro? Porque o alumínio, ele expande o dobro do ferro por causa do alfa. Então, se o alumínio expande 2 vezes mais, o ferro vai ter que ter um comprimento 2 vezes maior, tá? Copiem isso que está aí na lousinha. Eu vou fazer com vocês exemplos de dilatação superficial. Eu vou fazer um exemplo só de dilatação superficial. O do ferro tem que ser 2 vezes maior, Daniel. Não, maior não. 2 vezes menor. Ah, o ferro 2 vezes maior do que o alumínio. O alumínio tem o dobro do coeficiente do ferro. Então, o alumínio tem que ter metade do tamanho do ferro. É isso que a gente quer dizer. Quanto maior for o coeficiente de dilatação, menor tem que ser o comprimento inicial. Porque ele já expande sozinho por conta do material que ele é constituído, né? Então, eu tenho que diminuir aí o comprimento do alumínio para poder fazer isso de uma maneira mista. Quem for trabalhar no futuro com engenharia civil, tem que saber muito desse assunto, tá, pessoal? Porque quando vocês vão construir as coisas, um prédio, uma ponte, que vocês vão fazer os projetos de vocês, vocês precisam levar em consideração todo o material que vai ser usado nessa construção, que tipo de variação de temperatura que esse material vai estar sofrendo, tá? Então, engenharia trabalha muito com isso, com dilatação. Como assim, Daniel? Já excluiu engenharia da sua história? E não faz isso não, Daniel. Vou dar uma sugestão, Daniel. Faz física. Vai trabalhar na área de física, Daniel. Assim você vai saber um pouquinho de cada coisa. Menos história e geografia. E português também, não vai saber muito, não. Português a gente esquece no meio do caminho. É triste. Uma pena. Pessoal, posso apagar essa telinha? Ou vocês ainda estão copiando? Olha, Arthur, educação física deve ser da hora, né? Eu não sei te dizer, mas a física, ela é sem educação mesmo, né? Ela é mal educada, a física. A educação física já é um negócio assim, duas coisas, é educação e é física ao mesmo tempo. Faz engenharia física, Lourenço. Uma área boa. A física é mal educada, Arthur. Tanto é que, às vezes, quando eu falo para o povo que eu sou professora de física, todo mundo acha que eu sou professora de educação física, às vezes, né? Aí eu falo, não, gente, eu não tenho educação. A faculdade com educação ficava muito cara, então eu fiz a faculdade sem educação mesmo, eu sou mal educada. Eu sou só professora de física. Posso apagar a tela? Astrofísica é legal, Fê. Bem legal. Acho que o único problema de astrofísica, Fê, é arrumar emprego no Brasil, tá? Aí eu acho que você vai ter que ir morar fora do Brasil, porque aqui... Pessoal, estou apagando essa tela e eu vou para mais um exemplo, tá bom? A minha aula acabou, ou não, minha aula é das 7 às 7h40, das 7h40 às 8h20.
São 8h29, é isso? Minha aula, meu relógio está errado. Deixa eu dar uma olhadinha, pessoal. São 2 aulas, não é isso? Das 7 às 7h40 e das 7h40 às 8h20. Minha aula já acabou faz 10 minutos. Não posso fazer até as 21. Eu tenho aula agora com quem eu tenho aula, gente? Eu estou atrasada 10 minutos e vocês também estão atrasados 10 minutos para a próxima aula, né? Não, professora. Nossa aula com você é das 7h40 às 9h. Não é das 7h40 às 9h? Essa é a aula? Tem razão. Oba, tenho mais uma aula. Que susto, gente. Eu sou tão atrapalhada com o horário, vocês não fazem ideia. Já achei que eu tinha pegado 10 minutos da aula de alguém aí, ó. Nossa Senhora. O outro professor vai me matar. Vai falar folgada da ganância aí, pegando a minha aula. Mais um exemplo para vocês. Né? É o calor. Meu cérebro já está expandido. Vocês sabem que nós dilatamos no calor, né? E bastante. Então, se alguém falar, você está mais gordinho, você fala, não, eu estou dilatado porque é verão. Vamos lá. Tem mais um exemplinho para eu fazer com vocês. Eu já aderi isso faz tempo, viu, Vitória? Até no inverno. Vamos lá. O próximo exemplo, que é o terceiro exemplo que eu vou fazer com vocês, ele fala de uma chapa de zinco. Então, estou imaginando que eu tenha uma chapa, estou desenhando ela aqui quadrada, tá? Vou colocar aqui que é uma chapa, então ela não tem profundidade, tá? Ela tem 2 dimensões relevantes para nós. Essa chapa de zinco, ela tem uma área inicial, o problema coloca assim para mim, 6,123,4 zeros metro quadrado. Por que ele está colocando toda essa quantidade de zeros aqui? Porque provavelmente a dilatação vai acontecer nessas últimas casas decimais. Quem não quiser colocar toda essa quantidade de zeros, tudo bem, mas não se assustem, porque isso vai aparecer em todos os exercícios, tá? Então, ele me deu uma área inicial de uma chapa de zinco, né? É uma vírgula, 6,0000. Se não quiser colocar todos esses zeros, tudo bem. Essa chapa está numa temperatura inicial de 16 graus Celsius. Deixa eu arrumar esse meu 6 aqui, que ficou muito feio. 16 graus Celsius. Ele quer saber quanto vale a área se eu aquecer essa chapa. Então, nós vamos aquecer ela. Se nós aquecemos essa chapa, ela aumenta de tamanho. Aí está falando que nós vamos aquecer, aqui no enunciado, até 36 graus Celsius. E quando a gente aquece até 36 graus Celsius, qual vai ser a área desta chapa a 36 graus Celsius? Informação que ele me deu o coeficiente de dilatação linear do zinco como sendo 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Tá certo? Então, eu tenho uma placa, uma chapa de zinco, cuja área inicial é 6 metros quadrados. Essa placa de zinco está a 16 graus Celsius. O problema diz que nós vamos aquecer essa placa até 36 graus Celsius. E quando aqueceu até 36 graus Celsius, qual a área que ela passou a ter? Se quiser, dá para usar aquela expressão que área é igual a A0, que multiplica 1 mais beta delta T. Eu não vou usar essa expressão, já falei para vocês que eu não vou trabalhar com ela. Eu vou trabalhar com as outras duas. Quais são as outras duas? Delta A igual a menos A0, e delta A é igual a A0 beta delta T. É igual a linear, só que ao invés de L, eu escrevo A. Primeira coisa que eu vou fazer antes de sair calculando, eu preciso do beta. O beta, ele é 2 alfa. Então, é linear no eixo X, é linear no eixo Y. Então, se o alfa vale
27, eu preciso fazer 2 vezes 27. E 2 vezes 27, ó, mantenho a base 10 elevado a menos 6. Não sumam com ela. Levem essa base 10 elevado a menos 6 até o final, tá? Vocês só multiplicam o 2 por 27. E 2 vezes o 27 vai dar 54. 54 vezes 10 elevado a menos 6. 34 não. 54. Tá? 2 vezes 27. Eu vou usar a expressão delta A igual a A0, beta, delta T. No lugar do A0, eu vou colocar a dimensão inicial da chapa. Eu não vou pôr com todos esses zeros aí, não. Eu vou pôr com nenhum zero, só vou pôr os 6. No lugar do beta, eu vou pôr os 54 vezes 10 a menos 6. Esse 54 vezes 10 a menos 6, que é 2 vezes o alfa. Então, 54, 4 vezes 10 a menos 6. E o delta T é temperatura final, que é 36, menos a inicial, que é 16. Tá? Eu tenho as duas temperaturas, a final e a inicial. Portanto, o meu delta A vai ser 6 vezes 54 vezes 10 a menos 6. 36 menos 16 vai dar 20. Que conta eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar tudo que não é base 10. Aqui já não é mais física, já faz um bom tempo, aqui é matemática. Eu faço 6 vezes 54 vezes 20, o que vai me dar 6.480. Conservo 10 a menos 6. Ou eu desloco a vírgula 6 casas para a esquerda, ou eu pego esse número aqui e divido por 10 a sexta. É a mesma coisa, deslocar para a esquerda 6 casas, ou dividir por 10 elevado a sexta, que é 1 bilhão, tá? Quando eu divido isso por 10 elevado a sexta, eu vou achar como resposta um número bem pequenininho. Na verdade, os zeros antes da vírgula, eles não são considerados significativos para nós. A gente sempre escreve com notação científica. Aqui, Daniel, a gente não vai escrever em notação científica, porque eu preciso somar isso aqui ainda ao 6. Então, não é vantajoso eu escrever em notação científica aqui, não. Eu vou deixar com todos os zeros que eu tiver, tá? É 0,00648. Unidade disso, metros quadrados. Tá, mas não era isso que o problema queria. O problema queria a área final. Aqui eu posso simplesmente pensar que inicialmente media 6. Tá aqui em cima. Inicialmente media 6. Aumentou 0,0648. Então, passou a medir 6,00648. Ou então, eu vou lá e escrevo a minha expressão delta L igual a menos A0. Tá? Na verdade, eu não precisava escrever isso, mas vou escrever só para vocês lembrarem. O delta A é o quanto expandiu. A área final é o que eu quero saber. E a área inicial era o 6, ou 6,0000 que ele deu ali, né? Então, minha área final passou a ser 6,00648 metros quadrados. Certo? Então, essa aqui é a minha resposta. Isso é um exemplo de dilatação superficial. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. E eu vou fazer um exemplo de dilatação volumétrica, tá? Todas essas dilatações que eu estou fazendo... Nossa, meu cachorrinho gritou aqui. Todas essas dilatações que eu estou fazendo são de sólidos.
Eu vou falar ainda da dilatação de líquidos, porque a dilatação de líquidos, ela é um pouco diferente da dilatação de sólidos, tá? Então, tudo isso que eu estou falando agora é um fio, é uma chapa, vai ser um cubo, tudo sólido, tá? Líquidos tem que levar outros fatores em consideração na dilatação. Pessoal, posso apagar essa tela? Ou vocês ainda estão copiando? Quem está tirando print, por favor, passa todas essas informações para o caderno, porque eu vou solicitar cadernos para ver se vocês estão anotando as coisas. Tá certo? Eu vou pedir, de repente, para alguns alunos irem até o colégio e deixar o caderno lá para eu dar uma olhada. Então, não vai poder deixar o celular lá para eu ver os prints das telas. Vai ter que deixar um caderno. E aí, se deixar para fazer um caderno de última hora, não vai achar foto, não vai achar nada. Então, tem aí o caderno de física. Precisa ter um caderno de física. Os prints, Efraim, passa para um caderno. Todas as anotações de aula de física têm que passar para caderno, Efraim. Por favor. Tá? Quem divide o meu caderno com mais 2 matérias, não tem problema, não. Eu olho as outras 2 matérias também, Pedro. Quais são as outras 2 matérias? Ah, biologia e química. Então, é um caderno de ciências, tá bom. Quem dá biologia é a Aline? Aí eu já aviso a Aline que eu estou avistando o caderno dela também. Química é a Ana Paula ou é a Edileuza? Também já aviso elas. Já passo tudo lá para o departamento. Ó, o caderno tá aí bonitinho. Tá fazendo todas as anotações certinhas. Tá? Então, tenham um caderno, mesmo porque vai ter que fazer uma lista no caderno, vai ter que tirar foto da lista e enviar para mim, né? Eu sou uma senhora moça, eu sou das antigas, eu sou da época do papel. Adoro um papel, gente. Pessoal, vou para mais um exemplo. Estou apagando essa luzinha. Vocês que têm mania aí de print, já tiraram um print. Quem não printou, copiou. O meu quarto exemplo, deixe-me. Lista eu não quero digitada, não, Lorenzo, pelo amor de Deus. Lista todas manuscritas. Porque as digitalizadas, se manuscrita já vem trocentas cópias, digitalizada, então nem se fala, não se dá nem o trabalho de olhar o que está digitalizado ali, né? Murilo, você não fez um caderno, Murilo? Eu espero que só você tenha feito no computador, Murilo. Depois eu vou olhar a lista, Murilo, eu vou corrigir nesse final de semana. Qualquer coisa, eu te aviso, tá? Próximo exemplo. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo tem um enunciado que diz assim, eu vou ler o enunciado todo, tá? Um cubo metálico tem 20 centímetros cúbicos a uma temperatura de 15 graus Celsius. Determine o seu volume a temperatura de 25 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação linear do metal igual a 0,00022 graus Celsius elevado a menos 1. Então, o que ele está me dizendo? Existe um cubo. Se existe um cubo, eu já sei que dilatação é essa. É uma dilatação volumétrica. Tá? Então, já tenho aqui as informações de ser um volume. Ele está me dizendo que esse cubo, inicialmente, tem 20 centímetros cúbicos. Então, para mim, é o V0, volume inicial. E ele está com esse volume inicial quando a temperatura é de 15 graus Celsius. Isso está aqui nos dados do enunciado que eu acabei de ler.
O problema quer saber o volume quando a temperatura passa para 25 graus Celsius. Significa que vai ter aqui um aquecimento. Tá? E quando eu tenho um aquecimento, o tamanho desse cubo aumenta. Deixa de ser 20 centímetros e passa a ser quanto? Se a temperatura deixou de ser 15 e passou a ser 25. Ele me deu como informação coeficiente de dilatação linear. Tá? E ele me disse 100 base 10. Ele me deu ainda, ó, em decimal aqui, 0,00022. Olha a sacanagem que ele fez no enunciado. Ele não colocou em potência de 10, tá? Eu vou colocar isso em potência de 10. Quem não quiser colocar, não precisa. Mas se é coeficiente de dilatação linear, ele é o alfa. Colocando isso em potência de 10, é 2,2 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. A menos 5. Ok? Quem quiser, deixa esse númerozão aí. Como é uma dilatação volumétrica, é um cubo, eu não vou usar o coeficiente de dilatação linear na minha expressão. Eu vou usar o coeficiente de dilatação volumétrica. E esse coeficiente, ele é o gama. E o gama é 3 alfa. Então, se vocês fizerem algum exercício na lista e o resultado não conferir, volta lá no enunciado e veja se vocês não usaram o alfa onde era gama, tá? Então, esse gama vai ser 3 vezes o 2,2 vezes 10 a menos 5, o que vai ser 6,6 vezes 10 a menos 5. Eu quero o volume final. Então, eu vou calcular o ΔV. ΔV é V0, gama, ΔT. Olha, essa matéria é muito simples, gente, pelo amor de Deus. Escalas termométricas e dilatação térmica, quando vocês erram, é porque vocês erram a matemática, tá? É fácil saber quando a dilatação é linear, porque aparece em centímetros. É fácil saber quando é superficial, porque aparece centímetros quadrados, metros quadrados. E é fácil saber que é volumétrica, porque aparece centímetros cúbicos, metros cúbicos. Então, é facinho de identificar. O volume inicial, eu tenho denunciado, é 20. O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é 6,6 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura é a temperatura final, que é o 25, menos a temperatura inicial, que é o 15. Então, 25 da temperatura final, menos o 15 da temperatura inicial. Então, eu vou ter aqui 20, que multiplica 6,6 vezes 10 a menos 5, que multiplica 10. Se eu quiser, eu posso sumir com alguns zeros dessa situação, ou então eu faço as continhas aí dos números que não têm expoentes, né? Que é o 20, que não tem expoente, o 6,6, que não tem expoente, e eu tenho um 10 ali sozinho, e aí multiplicando todos, isso dá 1.320 vezes 10 elevado a menos 5. Menos 5 significa que eu vou deslocar, vírgula, 5 casas para a esquerda. Ou eu vou pegar 1.320 e vou dividir por 10 a quinta, que é o mesmo que 1.320 dividido por 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Quando eu divido 1.320 por 100.000, essa conta vai dar 0,0132 centímetros cúbicos.
Tá, mas não era essa a pergunta. Não era o quanto ele aumentou, é o volume final. Ok, facinho, né? Se inicialmente tinha 20 e aumentou 0,0132, ele passou a ter 20,0132, tá? Ou então, ΔV é igual a V menos V0. O ΔV, só para lembrar o que eu estou falando, né? Eu sei o inicial, eu sei o quanto aumentou, eu automaticamente já poderia colocar a resposta final ali, 20,0132. Eu vou deixar aqui umas continhas para vocês, só lembrarem. Isso aqui é o quanto aumentou, 0,0132. O volume final é que o problema quer saber, e o volume inicial é 20. Então, o volume final ficou 20,0132. O 20 negativo passou para o outro lado, positivo. Ok? Então, esses são os exemplos que eu faria com vocês numa aula presencial, que estaria lá na minha aula de PowerPoint, que eu não fiz ainda os slides, nem no ano passado, tá? Mas esses aqui são os exemplos de dilatação de sólidos. Copiaram, ou alguém ainda está copiando essa tela? Se alguém estiver copiando essa tela, coloca um ponto para mim no chat, que aí eu ainda não apago. Ninguém copiando. Posso apagar. Se alguém estiver copiando, põe um pontinho para mim. Vamos lá. Tem que estudar bastante, Daniel. Quanto mais conhecimentos você tiver gerais, melhor para você, meu querido. Vamos para dilatação de líquidos. Anotem aí no caderno de vocês. Tá? O que acontece com os líquidos de diferente dos sólidos? Então, primeira coisa, eu vou imaginar que eu tenho um recipiente. E dentro desse recipiente, eu coloquei um líquido. Pode ser água, pode ser leite. É comum a gente ver isso acontecer com leite. Nossa, a gente xinga tanto quando o leite derrama, né? Porque o leite dilata. Então, tem um líquido dentro de um recipiente e eu aqueço esse meu recipiente com uma chama, tá? Um fogão. Eu vou variar a temperatura. Quando eu variar a temperatura desse líquido, eu tenho que pensar no seguinte: o recipiente também dilata. Então, eu vou ter uma dilatação do meu recipiente, porque o recipiente vai dilatar. Por enquanto, eu não estou falando de vaporização. Eu estou aquecendo, mas não o suficiente para ter mudança de estado físico, tá, Daniel? Então, mais para frente, que é o nosso próximo assunto, que eu entrar em calorimetria, aí eu vou falar, olha, alguns aquecimentos promovem mudança de estado físico. Então, nós estamos dando uma de Jack Stripador, nós estamos indo por partes. Primeiro, a gente entende que existe termômetro, que o termômetro funciona por dilatação, aí nós falamos de dilatação de sólidos, dilatação de líquidos, depois nós vamos falar de calor, aí a gente fala das mudanças de estado físico, tá? Então, quando eu aqueço um líquido, o que acontece? Eu tenho uma dilatação do recipiente expande, e o líquido expande também, tá? Então, se eu pensar no líquido, meu líquido ocupava um volume inicial aqui, ó, e agora o meu líquido está ocupando um novo volume, tá? Qual é esse novo volume que o meu líquido está ocupando? Então, nós vamos escrever o seguinte: a dilatação de um líquido, o ΔV de um líquido, ele é a dilatação do recipiente O que eu sinto quando eu vejo alguém falando que está com calor? Eu fico quieta ultimamente, tá, Daniel? Eu fico quieta em muitas situações, tá? O termo calor, ele tá errado.
quando a gente usa no dia a dia, né? Assim como as pessoas querem trocar a resistência de um chuveiro, né? Ninguém troca a resistência de um chuveiro, as pessoas trocam o resistor do chuveiro, mas falam que trocou a resistência. Aí a gente fica quietinho para não arrumar confusão, né? Mas tá com calor? Beleza, tá com calor, né? Calor é energia em trânsito, você não tá com ela. Então, vamos lá. O ΔV de um líquido, ele é o ΔV do recipiente, porque o recipiente expande, mais um ΔV que nós vamos chamar de ΔV aparente. O que vem a ser esse ΔV aparente? O ΔV aparente, eu vou pôr ele em amarelo aqui, ó. É o que eu vejo expandir, porque um líquido sempre expande muito. Então, o líquido vai subir. A impressão que a gente tem é que o líquido dilatou só isso que eu estou pintando aqui de amarelinho. Mas, na verdade, o líquido não dilatou só isso que eu pintei de amarelinho. O líquido está ocupando um espaço a mais aqui dentro que ele não ocupava. Quem é esse espaço a mais que ele está ocupando aqui dentro que ele não ocupava? Ele está ocupando a dilatação que o recipiente teve. Então, imaginem vocês a seguinte situação. Você tem uma jarra cheia de leite, cheinha de leite. E você resolve esquentar essa jarra cheia de leite, tá? E é incrível. Enquanto você olha para essa jarra, nada acontece. Você está lá na frente do fogão, a jarra está recebendo energia, está recebendo calor, nada acontece. É você se distrair para esse leite derramar, tá? A quantidade de leite que derrama dessa jarra, que ela estava cheia, então eu vou ter leite derramado, vai derramar o leite, tá? A quantidade de leite que vai derramar, nós chamamos de dilatação aparente. É aquela dilatação que eu estou vendo. Mas tem uma dilatação aí desse leite que eu não estou vendo. Por quê? Porque a caneca que eu esquento o leite, ela é de metal. O metal expande. O que significa que a caneca está maior quando eu esquento ela. E o leite passou a ocupar esse volume interno da caneca que aumentou. Então, o meu recipiente aumentou. Então, eu tenho uma dilatação do recipiente que está acontecendo ao mesmo tempo que está derramando o leite. Então, nós chamamos de dilatação real de um líquido, a dilatação que o recipiente sofreu, que eu não vejo, mais a dilatação aparente, que é aquela que eu vejo ou subir dentro do recipiente ou derramar do recipiente. Guardem essa expressão aqui, porque na próxima aula, aula de segunda-feira, eu vou fazer exemplos com vocês de dilatação de líquidos. São os exercícios que são mais difíceis de dilatação, tá? Então, envolver o líquido, os exercícios ficam mais difíceis. Por quê? Porque eu tenho um sólido dilatando ao mesmo tempo. Eu não consigo aquecer o leite se eu não tiver a vasilha para aquecer. Não tem como. Os líquidos, os fluidos, sempre estão contidos dentro de recipientes. Se eu, ao invés de esquentar, que é o que o Daniel está propondo, se ao invés de esquentar, eu diminuir a temperatura, eu vou observar que o volume lá dentro do líquido também é menor, tá? O leite passa a ocupar um espaço menor. Tanto que quem tem carro sabe muito bem disso. Se você vai encher o tanque do carro no verão, corre o risco, encher o tanque já é uma coisa rara, né? Mas se você vai encher o tanque de um carro no verão, você corre o risco de vazar combustível desse tanque. Por qual motivo? Porque o líquido expande e aí ele vai vazar. Encher o carro
No inverno, o tanque do carro no inverno, não vai acontecer isso, porque ele não vai expandir, ele não está recebendo calor. E eu também sei que quando eu encho o tanque do meu carro no verão, eu gasto mais. Por que que eu gasto mais? Porque o carro todo dilatou. Maior a temperatura, maior as dimensões. Acontece com o carro, acontece com as pessoas, acontece de uma maneira geral. Né? A gente costuma falar, no verão a gente está mais inchado. Esse inchaço, na verdade, ele é uma dilatação do nosso corpo também. Então, as nossas medidas no verão são maiores do que as nossas medidas no inverno. Tá certo? No inverno nós temos dimensões menores. O tanque do carro no inverno é menor do que o tanque do carro no verão, ok? Pessoal, na próxima aula eu faço exemplos sobre isso. Eu estou encerrando a gravação aqui, estou encerrando o compartilhamento aqui. Desejo que vocês tenham uma ótima noite e uma